Nós vamos ter agora um case empresarial da Anglo-América. E quem vai falar sobre esse case é a Neuma Braz Moreira, coordenadora da área de governança e controles internos da Anglo-América Brasil e gerente do programa de integridade empresarial. E a Neuma vai subir aqui no palco e ela vai se apresentar. Enquanto isso, a gente vai colocar a apresentação dela aqui. Eu quero que vocês a recebam com uma salva de palmas, por favor. Se você quiser água, tem ali, tá bom? Boa noite a todos. Só um minutinho, peraí, Nel. Tá ligado? Aí. Agora sim, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui falando para vocês. Eu sou a Neuma, eu gosto de ser denominada como Neumeufrásio, tá? Neumeufrásio Braz Moreira. Eu sou coordenadora da área de governança e controles internos da Anglo-América, como o Douglas mencionou. Sou gerente do programa de integridade empresarial. Em termos de formação, eu sou graduada em administração de empresas e ciência da informação. Tenho MBA em gestão de negócios pelo IBMEC. Sou mestre em modelagem matemática e computacional pelo Centro de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E também sou professora universitária. Sou professora de graduação e pós-graduação. Então, eu venho falar para vocês com muito prazer, porque eu acredito que a diferença acontece dentro da sala de aula. É dentro da sala de aula que nós começamos a formar os futuros líderes. Então, eu vou falar do case da Anglo-América, mas antes de falar do case, eu preciso introduzir um pouquinho de conceito para que o case possa fazer sentido para vocês, tá? Então, o meu propósito aqui hoje é da gente falar sobre integridade e falar sobre compliance, mas do ponto de vista de discutir o que é uma atuação responsável nos dias de hoje e como que as organizações elas conseguem essa atuação responsável. Seja essa atuação, né, para uma organização governamental ou não governamental, ou para uma organização privada, tá? E aí, gente, no contexto atual, nós estamos vivendo um contexto muito complicado, que é a era, na verdade, a era dos escândalos. Quando a gente abre as páginas dos jornais... Como é que aparece aqui? Aqui? Tá. Quando a gente abre a internet, quando a gente abre um jornal ou abre uma revista, o que a gente vê nos dias atuais? Só escândalos. Escândalos de corrupção, escândalos de preconceito, desastre ambiental. E nesse contexto atual fica muito difícil a gente falar de atuação de forma responsável. Tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente recapitular o que tem acontecido nos dias de hoje. Quem nunca ouviu falar do caso da Odebrecht? Foi um dos maiores escândalos que aconteceram aqui no nosso país. Quem nunca ouviu falar do caso da Nike, que já foi acusada de trabalho infantil e também trabalho escravo? E em 2016... uma empresa que confeccionava roupas para a Nike foi acusada de trabalho escravo porque ela submetia os seus empregados a um excesso de horas extras. E, consequentemente, pela Nike ter contratado uma empresa que sujeita os seus empregados a um trabalho escravo, consequentemente, a reputação dela é impactada também. Então, a gente vai ver hoje, o que vai acontecer? E, gente, perdão pelo mineirês, porque eu sou do interior de Minas e falo comendo palavra mesmo, tá? Então, esse menor, estiquinho, pouquinho, então não esquentem com isso. Então, o que acontece? A gente vai ver hoje que não adianta uma empresa ela ter seus empregados próprios ou terceiros atuando de forma ética. Porque se ela tem stakeholders, que são as partes interessadas, que atuam contra a ética, ela também é impactada. E o caso mais recente que saiu na mídia, na semana passada, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, foi o caso do diretor de compliance da Petrobras, que ele foi afastado. Quem ouviu falar desse caso, levanta a mão. Ele foi afastado porque ele infringiu a regra do conflito de interesse. O que aconteceu nesse caso? Ele contratou a Deloitte, fez um processo de contratação direta, ou seja, sem licitação, uma contratação de 25 milhões de reais,
para conduzir o processo de auditoria e consultoria. Só que o que acontece? A filha dele estava participando de um processo de trainee. E logo que a contratação foi feita, a filha dele passou no processo de trainee. E aí a comissão de ética da Petrobras resolveu afastá-lo. Mas se ele tivesse sido respaldado tecnicamente, se ele contratou a Deloitte, porque realmente a Deloitte era a melhor empresa para ser contratada naquele momento. E se a filha dele fosse a melhor profissional gabaritada, e por isso que ele passou no processo de trainee? Quem garante que ele não agiu de forma ética? E aí, para a nossa função, que é a função de compliance, de governança corporativa, riscos, integridade, muitas vezes, o fato de ter a percepção do outro perceber de uma forma diferente, impacta a gente. Então, nós temos que tomar cuidado, sim, como os outros vão perceber aquele evento. E aí, nós que somos da área de compliance, governança, integridade, somos taxados como chatos, aqueles que falam não. Porque a gente tem o papel de fazer uma análise imparcial, pensando sempre na reputação da empresa, tá? Então, eu trouxe esses casos aqui. O que tem em comum nesses casos? Quando a gente fala que tem algum escândalo, seja por causa de desastre ambiental, como foi o caso da Samarco, corrupção, como foi o caso da Odebrecht, trabalho infantil, trabalho escravo, o que está por trás? O que está por trás daquilo ali são as pessoas. E aí, eu não sei se vocês concordam comigo, que atuar nos dias de hoje de forma responsável é um trabalho complexo. Quem concorda, levanta a mão. Por quê, gente? A gente depende das pessoas. Pessoas possuem valores e princípios, né? E a organização, ela é formada por pessoas. Quem numa mesa de jantar nunca confidenciou um determinado evento, e às vezes um pai, uma mãe, um irmão levanta a mão e fala assim: se eu estivesse na sua situação, eu não teria feito isso. Quem nunca passou por essa situação? De contar um caso e alguém te contestar, dentro da própria família. Família que possui os mesmos, deveria ter possuído os mesmos valores e princípios. Se dentro da família acontece esse tipo de divergência, imagine dentro de uma organização. Imagine quanto maior a organização, como é o caso da Anglo América, que tem operação na Austrália, na África do Sul, no Chile, no Peru, no Brasil, com diferentes culturas, como que a gente garante que a atuação ela vai acontecer de forma sustentável, sendo que quem está lá na ponta para garantir essa atuação são as pessoas. E aí, a gente vem falar que o quê? Que são as pessoas que são responsáveis por executar as ações. Então, se a gente não formar as pessoas, de nada adianta. Se a gente não formar vocês que estão sentados aí, como eu já estive sentado um dia também, e quando eu leciono por prazer, porque eu acredito que a diferença está nas pessoas e no dia a dia, de que adianta? Porque são elas que vão executar. Quando a gente vê esses escândalos, na verdade, tem sempre alguém por trás, que se desvirtuou em algum momento das regras que são instituídas perante aquela sociedade que devem ser executadas. E as pessoas, elas tendem a agir conforme os seus princípios e valores de acordo com a sociedade que elas estão inseridas. E para provocar um pouquinho, eu trouxe aqui um caso para a gente ver como que essa questão de ética e moral ela é complicada, dependendo da situação. E eu trouxe esse caso, porque no case da Anglo América que eu vou mostrar, eu me vejo em saia justa o tempo todo. Porque as pessoas trazem questões muito difíceis para a gente. E apesar de eu ter mestrado em modelagem matemática, integridade e ética não é matemática. Então imagine o seguinte caso. Vocês imaginem que um homem estava sendo perseguido, tá, por bandidos, e ele estava fugindo. E ele passa em frente a um profeta e pede, pelo amor de Deus, para o profeta ajudar ele. Que se porventura os bandidos passassem por ali e perguntassem se eles tinham visto, que era para os bandidos, que era para o profeta mentir, falar que não, porque ele poderia estar morto. E aí o que o profeta faz? O profeta, um homem de Deus, que perante a moral não pode mentir. O que o profeta faz? O profeta ele pega, muda de lado, né, e fala para o homem que estava fugindo: pode ir, meu filho, vai em frente, pode deixar que dessa situação aqui eu cuido. E assim que os bandidos chegaram,
E os bandidos perguntaram para o profeta se eles tinham visto aquele homem passando. E o profeta fala, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, eu falo que não. Não teve ninguém passando aqui. O que os bandidos fazem? Vão embora. E o homem é salvo. Numa sociedade que a mentira não é permitida, né, Pierre? Esse homem foi ético? O profeta foi moral? Agora, se o profeta não tivesse mentido, o que teria acontecido com o homem? Hein, gente? O que teria acontecido? Ele teria sido morto. E nesse caso, a mentira, ela valeu ou não valeu? Hein? Então, tá vendo como a situação ela é complexa? Agora, imagine isso no dia a dia das organizações, tá? Então, não fala ainda se foi ético ou se foi moral, tá? Quando a gente fala de ética, aqui tem vários conceitos, eu trouxe um do Leonardo Boff, a gente fala que a ética está mais voltada para o lado do indivíduo, tá? A gente diz que uma pessoa é ética quando ela se orienta por princípios e convicções. Dizemos que a pessoa que tem ética, ela tem caráter e tem boa índole. Agora, será que é mentiroso? Ele tem caráter e boa índole, hein? Mas acontece que a pessoa mentiu. E a gente diz que uma pessoa ela é moral quando ela age em conformidade com os costumes, princípios e valores estabelecidos, que é da sociedade. Agora, nesse meio, a gente tem um ambiente corporativo, que tem os empregados, tem os líderes que vão executar atividades ali, tem as atuações chamadas de responsável, em nome da organização. E aí eu trago de novo o caso do profeta. Vocês acham que o profeta, ele foi moral? Sim ou não? Quem acha que ele foi moral, levanta a mão. Lembra que a moral está mais sob o ponto de vista da sociedade, daqueles valores que são estabelecidos pela sociedade. E a ética mais no valor do indivíduo. Quem acha que o profeta foi moral, levanta a mão. Quem acha que o profeta foi ético? Acho que tem gente que não está achando nada. Ficou com a mão abaixada. Quem acha que o profeta foi ético, levanta a mão, gente. Ele foi ético porque na verdade, ele preservou a vida de um indivíduo. Só que ele foi imoral porque ele falou mentira em nome de Deus. Que pelos costumes de muitas sociedades, né, diante de Deus não pode mentir. É um dos pecados. Então ele foi, nesse caso aqui, ele foi imoral, mas ele foi ético. Agora, imagina no dia a dia de uma organização, e vou trazer aqui para o caso da Anglo América, que tem pessoas que atuam diante da comunidade, tem pessoas que atuam diante dos clientes, dos fornecedores, diante dos empregados. O que deve ser estabelecido como certo, como responsável pela organização? Como que a gente faz isso no dia a dia? Sendo que tem pessoas que vieram de diferentes países, de diferentes regiões, com diferentes culturas, com diferentes criações. Uns tiveram berço e outros não, né, como é o caso do Pierre. Como que a gente nivela todo mundo de acordo com o que a empresa acredita que é certo perante a sociedade onde ela está inserida? Como que a gente faz isso no dia a dia? A gente faz isso com o que a gente chama de código de conduta, que algumas empresas chamam de código de ética e outras chamam de boas práticas de princípios empresariais. É assim que a gente faz isso no dia a dia. E é isso que eu vou mostrar para vocês, como que a gente faz isso no dia a dia. Só que antes de escrever um instrumento desse, e a Anglo escreveu esse instrumento, começou esse projeto no ano passado, mas não é porque ela não tinha um código de boas práticas, não. Ela tinha espalhado na empresa diversas políticas e normas, que diziam o que era certo fazer. E como a gente tem milhares de indivíduos espalhados no mundo, com diferentes culturas, diferentes princípios, a gente tem que passar para essas pessoas, que são pessoas como vocês, o que a empresa prega como certo diante da sociedade que ela está inserida, de uma forma simples e rápida, de modo que ninguém tenha dúvida. E é isso que eu vou mostrar para vocês como que a gente fez essa estrutura. Só que antes, quem já ouviu falar no termo stakeholder, né, que é um termo da moda? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Stakeholder nada mais é que, essa aqui já falei do profeta, né, a parte interessada. Que parte interessada é essa? É o cliente, é o acionista, é o fornecedor, é o empregado próprio, é o empregado terceiro, é a comunidade que ela atua.
Agora, o que é falar de atuação responsável diante dos empregados? É garantir que a gente pague as férias, né? É garantir que as pessoas não trabalhem mais de X horas por dia. Agora, o que é falar de atuação responsável perante uma comunidade, por exemplo, que é afetada por uma barragem? É não deixar que um desastre ambiental como o desastre da Samarco aconteça. O que é falar de atuação responsável perante um cliente? Significa eu falar que eu tenho que garantir a qualidade daquele produto. E caso aquele produto esteja com problema, eu ser honesto de falar que aquele produto está com problema. Então, vocês compreendem que falar de atuação responsável nos dias de hoje não é falar para o acionista, não. É falar para o acionista, para o empregado, para o fornecedor, para a ONG, para o governo, por essas todas partes interessadas. Quando a gente fala parte interessada, porque cada uma tem seu interesse. Então, isso não é uma atividade fácil. Isso não é matemática. E por isso, quando a gente fala de código de conduta, a gente tem que escrever as regras pautadas nessas partes interessadas aqui. Porque de nada adianta eu fazer para um acionista e fazer para um empregado, não fazer para a comunidade. E não fazer para um cliente. Existe alguma empresa, alguma organização que se sustenta desse jeito? Não existe, não. Tá? Então, esse é o case que eu vou trazer para vocês. E aí, eu trouxe aqui algumas palavras-chave, e a gente poderia ficar aqui a noite inteira tendo termos e palavras-chave que representam o que essa tal de forma, né, uma atuação de forma responsável. Vocês concordam que integridade é uma palavra que representa a atuação de forma responsável? Os nossos políticos estão sendo íntegros? Não. Estão agindo de forma responsável? Não. Outra palavra, honestidade? Sim. Respeito? Cuidar das pessoas com respeito. Não discriminar nem cor, nem raça, nem gênero, nem opção sexual. Privacidade. Imagine se vocês tivessem seus dados invadidos, trabalhasse numa empresa como a Anglo e tivesse seus dados espalhados. É falar de respeitar as leis. É falar também de respeitar o direito trabalhista, de ter equidade, de ser imparcial. É falar de igualdade. É falar de prever e monitorar os riscos ambientais, principalmente em empresas mineradoras, como é o caso da Anglo. É falar de saúde e segurança, de que adianta eu ter um empregado estressado, morrendo de depressão. Né, Pierre? É também falar de cumprir procedimento, porque eu cumprir procedimento é cumprir aquilo que eu estou prometendo. De que adianta eu ter alguma coisa escrita no papel se eu não cumpro no dia a dia? E aí, gente, fazer isso tudo, que é atuar de forma responsável, é o que a gente chama de estar em compliance. Todo mundo conhece esse termo compliance? Então, estar em compliance é uma organização que observa rigorosamente a legislação. Uma organização não pode infringir a lei, a qual se submete e aplica os princípios éticos nas suas tomadas de decisão. Preserve e lesa sua integridade e resiliência, assim como os seus colaboradores da alta administração. E aí o código de conduta ele vai falar para a gente o que fazer, como fazer e por que fazer. E aí que vem o case da Anglo América. Então, quando a Anglo América ela decidiu construir seu código de conduta, na verdade não era nada de novo. Era tudo que já existia, como eu falei anteriormente, nas políticas que existiam na empresa, a nível de mundo. Só que o código, ele vem traduzir de uma forma simples o que pode e o que não pode fazer. E a gente vai ver que esse código não é simplesmente um papel que vai fazer a implantação desse código. O que, na verdade, garante que esse código funciona são pessoas como vocês que estão sentados aí. E ninguém faz trabalho sozinho, não. O trabalho ele precisa ser engajado por um grupo multidisciplinar, começando pelos líderes, que vão dar o exemplo, e realmente dizer o que é correto de se fazer, o que não é correto de se fazer. E aí, antes de construir o código, a Anglo América é uma empresa que tem 6 anos, e que ela possui os princípios organizacionais dela, diante das comunidades onde ela atua. Ela prioriza segurança, ela prioriza preocupação e respeito, não é aceito qualquer tipo de discriminação, seja por raça, gênero, cor.
ela preza por conduzir os seus negócios com integridade, tá? Ela é uma empresa responsável pelas suas atuações. Ela é uma empresa que preza a colaboração, ou seja, a colaboração entre parceiros, fornecedores, clientes, empregados. E é uma empresa também que preza pela inovação. Uma vez que a Anglo definiu os seus valores, que já foram estabelecidos há muito tempo, ela definiu o seguinte: com base nos valores, o que a gente quer traduzir em termos de conduta, tanto para os nossos empregados próprios, quanto para o nosso público externo, como cliente, fornecedor, órgãos de governo. E aí ela decidiu o seguinte, que ela ia trabalhar com 4 pilares. O primeiro pilar do código, ele representaria o seguinte, que nós priorizamos a saúde, segurança e meio ambiente. O segundo pilar do código, ele fala o seguinte, que nós tratamos as pessoas com cuidado e respeito, com preocupação e respeito. O terceiro pilar, a gente quis demonstrar que nós protegemos os nossos ativos físicos e as nossas informações. E o quarto pilar significava que nós tratamos os nossos negócios com integridade. Então, esses 4 pilares representam o que a Anglo quer traduzir para o público interno e externo do que é atuar de forma responsável perante a sociedade que ela atua, que representa vários países. E aí, após definir esses 4 pilares, ela construiu, com base naqueles stakeholders, quais que seriam as diretrizes do código. Ou seja, o que o código deveria contemplar no detalhe, em termos de integridade, conflito de interesse, desastre ambiental, segurança, saúde e meio ambiente, cumprimento à legislação, baseado em todos os stakeholders. E aí, gente, o código de conduta, ou código de ética, ele tem que ser um documento simples. Um documento que um parceiro externo consiga entender, mas um operador que está lá na base, ele também precisa conseguir entender. Então, ele precisa ter muito claro o que pode e o que não pode, o que é correto e o que não é correto. E esse trecho aqui é um trecho do nosso código. Então, esse trecho aqui é um trecho que fala de informações pessoais e privacidade, que é atuar, né, de forma responsável também, vocês concordam? Que quando a gente protege, a gente dá privacidade, a gente também está atuando de forma responsável. Então, vocês podem ver que no código, ele sempre vem falando, sempre fazer isso e nunca fazer aquilo. Só que muitas vezes, as pessoas têm dúvidas, ou têm situações que não estão previstas aqui. Porque quem dera a gente tivesse uma bola de cristal para imaginar tudo que as pessoas vão perguntar para a gente, né? E aí, o que a gente vai ver? Que, na verdade, uma implantação de uma ferramenta como essa, ela depende de uma mudança de cultura. E para conseguir mudar a cultura, nós vamos precisar das pessoas. E como que a gente faz isso? A gente faz isso começando pela liderança. Se quem está em cima não dá o exemplo, como quem está embaixo vai conseguir seguir alguma coisa? É o exemplo do Pierre, que ele deu daquela criança que estava construindo a mesa, né, para o pai, porque o pai sempre colocava a avó para comer do lado de fora de casa. Então, a gente começa pelo exemplo de cima. E essa foto aqui é a foto do nosso presidente mundial, que é o Marco Cutifani. Ele gravou um vídeo, que eu vou pedir o Douglas para passar rapidinho. E esse vídeo, ele fala da importância de se ter conduta numa organização e a importância do nosso código de conduta. Ou seja, a mensagem ela começou de cima para baixo. Today's business climate continues to evolve at speed. Companies like ours face ever greater demands and expectations from many different stakeholders. We are not only scrutinised by those in the countries in which we operate, but also by the international community. Quite rightly, what we do in any one country is measured against the standards of international law. Just as importantly, when it comes to our reputation, we are also judged against best practice. I'm proud to say that Anglo American has a long and robust track record in compliance, and I am determined that we should continue to demonstrate thorough,
and widespread compliance right across the business. But best practice goes beyond compliance. It is about making sure we do the right thing morally and ethically. This is why we have created our Code of Conduct. Our Code of Conduct replaces the good citizenship, business principles, and all existing conduct documents being used in any part of the Anglo-American group. The Code explains the boundaries we must work within every day and brings all our ethical principles and policies together in one place. It is founded on our values and on the ways in which we, as individuals, are expected to behave. It is our values in action. The Code applies to everyone at Anglo-American, wherever we work and whatever we do, through every level of management right up to the board. It requires us all to be role models, helping each other to understand and apply its principles and to live our values. It also applies to our contractors and partners. If we are faced with difficult choices about the right thing to do, or when we have a legal concern, we should be guided by the Code. It directs us to policy, standards and further sources of helpful information. The Code provides guidance, but at the same time, we are still expected to use our personal judgment. Ultimately, each one of us is personally accountable for the way we behave and the choices we make. Therefore, in those instances where an individual does not follow the Code and the policies referenced within it, there must be appropriate consequences. Our values and ethics define us as a company. Any gap between what we say and what we do has the potential to damage our reputation and our social licence to operate. Remember, as a group, we have one reputation and we must do everything we can to protect and enhance it. It cannot be divided by country or region, particularly in today's world of instant global communication. Your consistent compliance with our Code of Conduct will directly help to build trust, deliver sustainable value and safeguard our long-term licence to operate. This way we can be true partners in the future. I trust you will join me in making a personal commitment to doing the right thing. Thank you. Qual que é a mensagem que ele quis passar aqui, gente? Ele fala de compliance o tempo todo. E fala que o código de conduta ele tem que ser executado desde o board até a base dos empregados. E que a gente não pode ter um discurso coerente com a prática. Então, se a gente não começar pela liderança, de nada adianta. Pode ir. E aí, qual que é a mensagem? Que a gente precisa o que parar de fazer, o que começar a fazer e o que continuar a fazer. E todo o processo, ele tem que ser cascateado. Como eu falei anteriormente, ele começa pela liderança. Então, esse processo dentro da Anglo começou pela orientação de todos os CEOs do mundo inteiro. Todos os CEOs receberam a atribuição de cascatear para os diretores para os gerentes para os coordenadores, os coordenadores para os supervisores e para a base da pirâmide. Tá? E como que a gente fez isso? Foi montada uma equipe multidisciplinar, que no caso tem um head global, que vai suportar o código de conduta. Para cada BU, ou seja, para cada unidade de negócio do mundo, foi definido quem seria o responsável por suportar a implantação do código. Então, o Campana é o accountable do código, eu sou a gerente do código, eu sou responsável pela implementação. E nós contamos com equipe de comunicação para treinar os gestores em como cascatear, ou seja, em como abordar. Mas o papel mesmo do cascateamento é de quê? Da liderança. Tá? E aí, o nosso princípio básico é pessoas diferentes precisam de recursos diferentes. Então, não é um papel, como o código de conduta, que vai fazer o efeito. Precisa de treinamento, tá? Foi o caso que nós treinamos todos os gerentes no cascateamento. Todos os gerentes estão treinando os seus coordenadores e os seus supervisores e os seus operadores no código de conduta. Nós colocamos os princípios do código de conduta nos fundos de tela. Tá? Estamos usando peça de teatro para o público operacional, porque eu não posso dar um treinamento que eu dou para um público corporativo para um público operacional. E nós estamos usando recursos. A gente está nesse processo ainda. Hoje a empresa ela praticamente já treinou 90% dos seus funcionários e a nossa meta é terminar de treinar os 10% até setembro.
E aí, quando a gente fala de implantação de um código de conduta, a gente precisa de ter ferramentas de monitoramento para ver se aquele código ele foi implementado de forma eficaz ou não. E uma das ferramentas que a gente precisa ter para monitoramento é o que a gente chama de canal de denúncia. E se alguém vê alguma situação que está contrária ao que é pregado pelo código de conduta, se alguém sofreu algum tipo de assédio, algum tipo de bullying, ou vê algum gestor, por exemplo, trabalhando sob efeito de álcool e droga, então a gente precisa ter esses canais de denúncia para que aquele empregado ele consiga atuar e até comunicar caso ele veja qualquer desvio do código de conduta. Esse canal ele é anônimo, mas a gente sempre orienta que as pessoas conversem primeiramente com a área de RH, conversem primeiramente com o seu gestor, que é aquele que tem que dar o exemplo, e caso não atenda, a pessoa tem essa ferramenta que é o canal de denúncia. A gente acompanha também o processo através de indicadores, quantas pessoas foram treinadas e qual o nível de absorção do treinamento. Então, para alguns treinamentos, por exemplo, a gente dá alguns cases bem polêmicos e coloca algumas opções na tela e usa um sisteminha de votação online. Já viram aquele sistema tipo do Faustão? E as pessoas podem votar se elas acreditam ou não naquela afirmativa. E a gente vê o resultado na hora, para ver o quanto que as pessoas absorveram do que a gente acredita que é o certo. A gente não tem a pretensão de achar que esse processo ele acontece de uma vez só. Esse é um processo de melhoria contínua, que tem que acontecer a cada ano e tem que ter conversas diárias. E, para isso, nós criamos uma mandala que, na verdade, guia o que é certo e o que é errado. Então, diante de uma determinada situação, a pessoa ela tem que se perguntar, se eu tomar essa decisão está dentro da lei? Se não tiver, ela para por aqui. E se tiver dentro da lei, ela vai se perguntar, será que está dentro do código? Se não tiver, ela para aqui. E se tiver dentro da lei, se tiver dentro do código? Ela reflete os nossos valores e a nossa cultura? Não. Para por aqui. Se refletir, ela pode seguir. Será que essa ação poderia afetar negativamente a imagem da empresa? Será que se eu, como responsável da área de compliance e governança, contratar uma empresa onde meu irmão atua, mesmo que seja a melhor empresa, será que aquilo ali pode trazer uma má reputação? Ou será que se eu patrocinar determinada situação, aquilo ali pode trazer uma imagem ruim para a empresa? Se sim, tem que parar por aqui. Próximo passo. Será que teria uma repercussão negativa se saísse numa manchete de jornal? Aquele caso do diretor da Petrobras, diretor de compliance, teve uma repercussão negativa? Teve. Saiu na Veja? Saiu. É verdade? Não sei. Mas já teve uma repercussão negativa. Então, antes de contratar, é algo que tem que se pensar. Ele deveria ter pensado antes da repercussão que aquilo ali poderia ter dado. Tá? Se tem uma repercussão negativa, existe essa possibilidade? Para por aqui. Se não, vou para frente. Poderia afetar negativamente os parceiros e públicos de interesse da companhia? Se sim, paro. Se não, significa que eu posso fazer. Então, é isso que a gente orienta os empregados no dia a dia. Só que, muitas vezes, apesar do código ter o que fazer e o que não fazer, tem situações que são situações não previstas. E aí, por isso que existe a área de governança e a área de compliance. Por quê? Toda vez que as áreas, que as pessoas têm dúvidas numa determinada tomada de decisão, nós somos consultados para tentar dar uma orientação do que é o certo de se fazer naquele momento. E aí, muitas vezes, a gente cria inimizade, porque nós vamos ter que falar não. Quem é o defensor da ética, muitas vezes tem que incomodar. E se não é o jeito certo de se fazer, tem que parar. E, naturalmente, as pessoas que não compartilham do valor da empresa, naturalmente elas saem, porque é como se eu tentasse calçar um sapato que não serve no meu pé. Tá? Então, é assim que a Anglo América vem trabalhando, é assim que a área de compliance, governança e controles internos vem trabalhando, para conseguir ter uma atuação de forma responsável. A gente acredita que, através desse código de conduta, todas as nossas partes interessadas vão saber o que a gente aceita e o que a gente não aceita, considerando a sociedade onde a gente vive. E é treinando as pessoas em diferentes níveis que nós vamos conseguir garantir isso. Tá? É isso que eu gostaria de passar para vocês. Boa noite.